E aí, galerinha, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos rever um pouco da análise combinatória, do que a gente já viu, e vamos também pegar a parte final, vou explicar novamente a parte final ali de arranjo, combinação e aqueles exemplos, ok? Ao final dessa aula, eu vou mandar para vocês via Google Classroom uma lista de exercícios com todos os exercícios de análise combinatória envolvendo todos os métodos de contagem. Beleza? Então, vocês já devem ter recebido já essa lista de exercícios lá no Google Classroom. Façam e aí na próxima aula eu faço o gabarito comentado, explico essa lista e resolvo essa lista. Mas tentem fazer antes, por favor, para marcar as suas dúvidas. Vamos lá. Começando lá novamente, né? Fazendo uma revisão rápida aí de análise combinatória, métodos de contagem. O primeiro método de contagem que a gente viu foi princípio fundamental da contagem, PFC. PFC, aí eu coloquei um exemplo. Uma pessoa possui 3 bermudas, 4 camisas, 2 sandálias. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode se vestir? Supondo que ela vai usar uma bermuda, uma camisa e uma sandália, é só multiplicar. Eu tenho que escolher uma bermuda, aqui, tenho que escolher uma bermuda, eu tenho 3 possibilidades, tenho que escolher uma camisa, eu tenho 4 possibilidades, e tenho que escolher uma sandália, tenho 2 possibilidades. Multiplica, 3 vezes 4 vezes 2, 24 maneiras. Correto? Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Vamos lá para... E aí a gente deu outros exemplos. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? A gente não pode começar por zero, então eu tenho 9 possibilidades. Se não fosse algarismos distintos, eu teria 10 possibilidades no segundo, 10 no terceiro. Como são algarismos distintos, eu já usei um algarismo aqui na centena, então eu tenho 9 possibilidades para a dezena e 8 para a unidade. 9 vezes 9 vezes 8, 648. Bom, depois nós vimos o segundo método de contagem, que era a permutação. Nós usamos permutação todas as vezes que formos utilizar todos os elementos do nosso conjunto universo. Então, se eu estou usando anagramas com as letras da palavra amor, eu estou usando as 4 letras, permutação de 4, 4 fatorial. Anagramas com as letras da palavra vestibular, nós vimos isso também. Permutação com repetição, quando a gente tem letras ou algarismos repetidos, né? A palavra arara, eu tenho 5 letras, sendo 3 A's e 2 R's, então a gente faz uma permutação com repetição. E vimos também a permutação circular. Na permutação circular, nós devemos fixar um elemento, nesse caso aqui são 6 crianças, eu fixo uma criança e permuto as outras 5, correto? O terceiro método de contagem, arranjo, eu disse para vocês assim, olha, o arranjo é a mesma coisa que o PFC. Dá para fazer por PFC todos os exercícios que a gente resolve por arranjo, a gente resolve por PFC, de maneira muito mais simples, né? O PFC é só pegar lá e multiplicar. Mas é interessante que vocês conheçam pelo menos a fórmula. Arranjo de N P a P, ou arranjo de N taxa P. Eu tenho N elementos e vou pegar parte deles. P elementos de N. N sempre maior ou igual a P. Ok? E aí a fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial. De quantas maneiras podemos escolher 3 pessoas entre os 7 conselheiros de uma empresa? Só que agora, para assumir os cargos de presidente, diretor e tesoureiro. Reparem que os cargos são distintos. Não são 3 pessoas para o mesmo cargo. Por exemplo, 3 conselheiros. Aí seria combinação. Nesse caso aqui, quem eu vou escolher para presidente, quem eu vou escolher para diretor e quem eu vou escolher para tesoureiro, se eu mudar a ordem, altera o resultado. É uma nova maneira de escolha. Então,
Se muda a ordem, altera, a gente faz por arranjo, ou PFC. Arranjo de 7 taxa 3, 7 fatorial sobre 7 menos 3, que é 4 fatorial. Poderia ter feito por PFC, ó. Eu vou escolher um presidente, eu tenho 7 possibilidades. Já escolhi um presidente, vou escolher agora um diretor, eu tenho 6 possibilidades. Falta agora eu escolher um tesoureiro. Já escolhi um presidente, um diretor, sobraram 5 pessoas, uma delas vai ser tesoureiro, então tem 5 possibilidades. 7 vezes 6 vezes 5, 210 maneiras de fazer essa escolha. Por último, a nossa contagem combinação, nosso método de contagem combinação, que é igual a combinação de n taxa p. É a mesma fórmula de arranjo dividido por p fatorial, porque nesse caso a ordem não importa, certo? Então uma combinação de n taxa p é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Quando é que a gente usa a combinação? Vamos aos exemplos. O mercado vende 5 sabores de uma certa marca de suco. Vou comprar 3 sabores distintos. Repare, se eu vou comprar 3 sabores entre 5 possibilidades, vamos supor que a minha escolha seja suco de laranja, maracujá e uva. Se eu trocar a ordem desses 3 escolhidos, não, vou levar laranja, uva, maracujá ou uva, maracujá, laranja. Não importa a ordem que eu fale esses 3 sabores escolhidos, que eu não altero a minha compra. Serão os mesmos 3 sabores, correto? Então, combinação de 5 taxa 3, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Segundo exemplo, vou preparar uma vitamina com 4 frutas, dentre as 7 frutas que eu tenho em casa. Então, se eu tenho 7 frutas, vou escolher 4, estou pegando parte das frutas, vai ser arranjo ou combinação. Como eu vou preparar uma vitamina, provavelmente eu vou jogar essas 4 frutas dentro de um liquidificador. Não vai alterar a ordem, não vai alterar a vitamina. Se eu pegar morango, banana, maçã e uva, joguei lá dentro do liquidificador. Em qualquer ordem que eu jogue essas 4 frutas, vai dar a mesma vitamina como resultado. Logo, combinação. Toda vez que você tiver na dúvida entre arranjo ou PFC, ou então usar o método de combinação, se você não sabe qual método que você vai usar, você pega um exemplo. Tenho lá 7 frutas, vou escolher 4. Então você pega um exemplo possível de 4 frutas e agora com esse exemplo, com essas 4 frutas, troca a ordem. Vê se é um novo resultado ou não. Se muda ou não se eu mudar a ordem. Se não mudar, é combinação. Se a ordem, mudando a ordem, altera o resultado, então é arranjo ou PFC. Ok? Nesse caso aqui, 7 frutas, 4 que eu vou utilizar. Combinação de 7 taxa 4, 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. E aí eu tenho 35 tipos de vitamina possíveis. Ali vem os resultados da Mega Sena. Quantos são os resultados para a Mega Sena para cada sorteio? Combinação de 60 taxa 4. Ou, combinação, desculpa, de 60 taxa 6. Eu vou escolher 6 números entre os 60 possíveis. Eu vou sortear, no caso. Certo? Quando eu sorteio 6 números, o resultado da Mega Sena, normalmente, eles divulgam na ordem crescente dos números. Não significa que os números foram sorteados naquela ordem, né? Até pode ter sido, mas muito raro, né, que tenha sido sorteado numa ordem crescente. Os números podem ter sido sorteados normalmente de maneira aleatória, né, sem ordem nenhuma. Eu posso ter sorteado o número 35, depois o número 8, depois o número 22, depois o número 47, enfim, não importa a ordem, importa é o resultado final. Os 6 números no resultado final que é o resultado da Mega Sena, em qualquer ordem. Quando você vai preencher o cartão para jogar na Mega Sena, não importa se você escolheu um número antes do outro, importa os 6 números que você escolheu. Você vai ganhar ou não
na Sena, quina, quadra, que é o que paga na aposta da Mega Sena. Então, no caso, como não importa a ordem, é uma combinação de 60 taxa 6, e aí, como curiosidade, são 50.063.860 resultados possíveis. Significa dizer que toda vez que você joga na Mega Sena, para cada aposta que você faz, você tem a chance de 1 em 50 milhões aproximadamente de acertar na Mega Sena. No exemplo 4 ali, a gente diz quantas quinas existem para cada resultado da Mega Sena, depois quantas quadras. Cuidado com isso, tá, gente? Olha só, quando eu falo quantas quinas, para você ganhar na quina, você tem que ter acertado 5 números, 5 dezenas, e errado uma, correto? Numa aposta de 6 dezenas. Acertar uma, saiu lá o sorteio dos números. Se você acertou se você acertou 5 dezenas, você acertou 5 entre as 6 sorteadas. E se você errou um, você marcou lá no seu cartão de aposta um número entre os 54 não sorteados. Ou seja, quantas quinas existem possíveis? Não significa que você fez todos esses jogos. Significa quantas quinas possíveis existem quando tem um sorteio da Mega Sena. Existe acertar 5 entre 6 e errar 1 entre os 54. Eu falei e errar, não ou. Então eu multiplico. Combinação de 6 taxa 5 vezes combinação de 54 taxa 1. Isso vai dar 6 fatorial sobre 5 fatorial, 1 fatorial, vezes 54 fatorial, vezes 1 fatorial, 53 fatorial. Ou seja, 6 vezes 54. Para cada aposta da Mega Sena existem 324 quinas possíveis, certo? E quadras? Quadras você acerta 4 e erra 2. Logo, você acerta 4 dezenas entre as 6 sorteadas e marca 2 dezenas entre as 54 não sorteadas. Então, uma combinação de 6 taxa 4 vezes combinação de 54 taxa 2. Existem, então, 21.465 quadras possíveis, maneiras possíveis de acertar a quadra. Ok? Aí eu queria completar aqui com mais 2 exemplos. Esses 2 exemplos vocês, não sei se são 2 ou 3, vocês não receberam isso, tá? Eu vou mandar depois, não precisa ficar copiando, eu vou mandar isso aqui via Google Classroom junto com a lista de exercícios, tá? Vocês já devem ter recebido aí, inclusive. Bom, exemplo 1. Num laboratório de química, existem 10 substâncias, dentre as quais 2 nunca podem ser misturadas. De quantas maneiras podemos misturar 6 dessas substâncias? Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu vou usar 6 substâncias dentre as 10 substâncias que existem. Se eu vou utilizar 6 entre as 10, primeira coisa que eu vou fazer é analisar. Se eu estou pegando parte do meu conjunto universo, significa que eu vou usar combinação ou PFC. Pode ser arranjo também, PFC ou arranjo. Como eu vou fazer uma mistura, formar uma substância, uma mistura de 6 substâncias, na mistura não importa a ordem, se eu vou colocar uma substância A, depois eu vou colocar uma substância B, depois eu vou colocar uma substância C, a ordem não importa, vai ficar tudo misturado. Então isso é uma combinação. Bom, já descobri então qual é o método que eu vou utilizar, combinação. Uma combinação de 10 taxa 6, se não houvesse nenhuma restrição. Mas tem uma restrição. 2 das substâncias nunca podem ser misturadas. Logo, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que as substâncias são A, B, C, D, E, F, G, H e J. E vou considerar também que A e B são as 2 que eu não posso misturar, ok? Então eu peguei aqui 10 substâncias, dentre as quais A e B eu não posso colocar na mistura
juntas. Posso colocar A com outras, B com outras, mas nunca colocar A e B. Para facilitar, eu vou calcular primeiro o total de casos sem essa restrição. Se não houvesse essa restrição, o que aconteceria? Seria simples, uma combinação de 10 taxa 6. Combinação de 10 taxa 6, 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial. Eu tenho, ao todo, 210 maneiras de misturar 6 substâncias entre essas 10. E agora eu vou retirar desse total, dessas 210 maneiras, o que não pode, a restrição, A e B juntas. Bom, se eu tenho que colocar 6 substâncias e eu estou forçando a barra de colocar 2 delas já, A e B, para calcular o que não pode, eu preciso escolher então só mais 4 substâncias dentre as 8 restantes, já que eu tenho 10 substâncias. Então, vamos lá. Eu tenho 10 substâncias, já coloquei 2, A e B, que é o caso que não pode. Vou escolher mais 4 para saber quantas são as possibilidades de mistura com A e B e mais 4. Correto? Das 8 restantes eu vou escolher 4, combinação de 8 taxa 4. Eu tenho 70 misturas que tem A e B mais 4 substâncias. Bom, total 210. 70 dessas 210 envolve A e B. Logo, eu tenho que retirar elas. 210 menos 70 sobram 140 misturas possíveis, substâncias possíveis com essas mistura de 6 substâncias. Ok? Exemplo 2. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada? Aqui tem que ter muito cuidado e preste atenção, por favor, nesse detalhe. Toda vez que eu vou dividir em grupos de mesma quantidade, 2 grupos, 3 grupos, eu tenho que reparar o seguinte: esses grupos têm diferenciação? Tem nome? Por exemplo, eu vou dividir 8 pessoas em 2 grupos de cada, sendo equipe branca, equipe azul. Se existe isso, basta eu escolher 4 pessoas para a equipe branca, combinação de 8 taxa 4, e aí as outras 4 que não foram escolhidas, automaticamente formam o grupo azul, a equipe azul, correto? Agora, se não existe diferenciação entre as equipes, entre os grupos, eu faço combinação de 8 taxa 4 e divido por 2, ou na verdade, divido por 2 fatorial, correto? Porque vamos supor que as pessoas sejam A, B, C, D, E, F, G, H. De A até H eu tenho 8 pessoas, correto? Se eu escolho combinação de 8 taxa 4, uma das escolhas seria A, B, C, D. Automaticamente, E, F, G, H formariam outro grupo. Só que quando eu calculo combinação de 8 taxa 4, eu tenho todos os grupos formados por 4 pessoas, ou seja, um dos outros grupos seria E, F, G, H. Automaticamente, o outro grupo seria A, B, C, D. Se esses grupos tivessem distinção entre eles, uma distinção de cor, de nome, equipe Vitória, equipe Conquista, por exemplo, não teria problema. A, B, C, D numa equipe, E, F, G, H na outra, é diferente de E, F, G, H na primeira equipe, A, B, C, D na outra. Agora, se não existe nenhuma distinção entre as duas equipes, entre os dois grupos, então eu tenho que dividir por 2 fatorial. Combinação de 8 taxa 4 dividido por 2 fatorial, eu tenho 70 maneiras dividido por 2, 35 maneiras, ok? Só uma outra informação aqui. Se fossem 9 pessoas divididas em 3 grupos de 3, eu teria que fazer, presta atenção, hein? Combinação de 9 taxa 3, escolhi 3 pessoas para o primeiro grupo. Sobraram 6 pessoas. Faço combinação de 6 taxa 3. Sobraram outras 3 pessoas. Seria a combinação de 3 taxa 3, que é igual a 1. Certo? Então, combinação de 9 taxa 3, vezes combinação de 6 taxa 3, vezes 1. Ou vezes combinação de 3 taxa 3.
Agora, eu vou dividir por 3 fatorial se não tem distinção entre as equipes. Se existe distinção, se é uma equipe branca, equipe amarela, equipe verde, não tem nenhuma distinção entre as equipes. Logo, eu faço só essas combinações. Se não tem nenhuma distinção de cor ou de nome, eu divido por 3 fatorial. Beleza? Para fechar a análise combinatória, vamos aqui a 2 observações. Na verdade, uma observação só, desculpa. Uma observação. O número de soluções inteiras não negativas da equação ABCD igual a 5 é dado por... Olha só, já coloquei aqui a resposta, mas vamos lá. Quando eu tenho assim, ó, uma equação só, A mais B mais C mais D igual a 5, eu posso ter A igual a 5, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0. Ou A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 2. A igual a 1, B igual a 4, C igual a 0, D igual a 0. Então eu tenho aqui, ó, muitas possibilidades de colocar A mais B mais C mais D igual a 5 substituindo por números. Repare que eu estou considerando só soluções inteiras não negativas. Tá? Então tem que ser números inteiros, positivos ou nulos, né? 0, por exemplo, como eu coloquei aqui, 1, 4, 0, 0. Então positivo ou nulo, que satisfaça essa equação. Como é que eu faço isso? Eu coloquei já aqui a permutação de 8, com repetição de 5, taxa 3, já eu vou explicar por que é isso aqui. Mas como é que isso pode aparecer num problema? Tá? Pode aparecer exatamente assim, como uma solução de uma equação dessa, mas pode aparecer num contexto. De quantas maneiras podemos distribuir 7 pirulitos entre 4 crianças? Ó, eu tenho 7 pirulitos, vou distribuir entre 4 crianças. Então eu tenho A, B, C e D, as 4 crianças, nessa soma aqui igual a 7. Digamos que eu tenha dado 2 pirulitos para a primeira, 2 pirulitos para a segunda, 2 pirulitos para a terceira e 1 para a quarta. É uma maneira de eu distribuir 7 pirulitos entre 4 crianças? Sim. Mas eu posso ter dado 5 pirulitos para a primeira, 2 pirulitos para a segunda, nenhuma para a terceira, nenhuma para a quarta. De repente foi um jogo, e aí quem ia acertando alguma coisa ia ganhando, e aí a primeira ganhou 5, a segunda ganhou 2, a terceira não ganhou nenhum, a quarta não ganhou nenhum. Tá? Então eu tenho ali várias possibilidades. Vejamos algumas possibilidades. Olha como é que eu vou representar as possibilidades aqui. Ó. Eu tenho 2 pirulitos para a primeira, 1 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta. Então coloquei no lugar do mais, eu coloquei um tracinho aqui, ó, como se fosse uma divisão. Tá? Então, antes do primeiro tracinho, tem a quantidade de pirulitos da primeira criança. Entre o primeiro e o segundo, tem a quantidade da segunda criança. Entre o segundo e o terceiro, da terceira criança. Depois do terceiro tracinho, eu tenho da quarta criança. Então, como é que ficou isso aqui? Significa aqui o quê? Que a primeira ganhou 3, a segunda ganhou 2, a terceira criança ganhou 2 e a última criança não ganhou nada. Esse terceiro exemplo que eu dei aqui, a primeira criança não ganhou nada, a segunda ganhou 2, a terceira também não ganhou nada e a última criança ganhou 5. O que está acontecendo com esses 3 exemplos que eu dei aqui, das possibilidades? Reparem que em todos os casos temos 10 símbolos, 7 pirulitos mais 3 barras. Em todos eles, no primeiro, no segundo, no terceiro, eu vou sempre representar com 7 pirulitos e 3 barras, certo? E apenas mudando a ordem desses símbolos. Logo, trata-se de uma permutação com repetição, correto? Então, eu tenho uma permutação de 10 com repetição de 7 e 3. Então, eu faço 10 fatorial sobre 7 fatorial, 3 fatorial, 120 maneiras. O mesmo ocorreu aqui em cima, ó. Quando eu coloco A mais B mais C mais D igual a 5, eu tenho, supondo, 5 pirulitos, com 3 barras, cada sinal de mais aqui, ó, é como se eu tivesse uma barra, uma separação entre as 4 crianças. Então eu faço uma permutação de 8, que seriam os 5 pirulitos com 3 barras, 8 símbolos, com repetição de 5 e 3.
5 pirulitos e 3 barras. Beleza, galera? Então é isso. Vão lá agora lá no Google Classroom, pega a lista de exercícios, tentem fazer. Na próxima aula eu mando para vocês a resolução, eu faço o gabarito comentado dessa lista aí. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus.